Hoje nós temos aqui critério para decidir, que é o nosso tema hoje, né? E nós temos aqui Jeremias 40, de 2 a 6, que fala assim, ó. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir, olha, para a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão e Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra, e Gedalias, filho de Aicão, e lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia. Vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netaías, Joã e Jonatã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai e Nefofatita, Jezanias, filho de Meacatita, eles e os seus homens. Meu Deus, né? Pôr um nome desse no filho. É muito, Você vai ter um problema danado. Você vai acabar virando gago, é meio cacatita. Fica difícil, né? Mas não é mole, não. Deus abençoe, né? Quais são os critérios para tomar uma decisão? Uma boa decisão deve levar em consideração os seguintes critérios. Então, antes de entrarmos nos critérios aqui, nós vamos passar para o pastor Rogerinho aqui e ele vai nos colocar aí essa questão. Ô Guerra, esse tema ele veio até de uma forma muito oportuna, até pela sequência que nós estamos vendo o programa. Sim, né? Com certeza. Porque agora há pouco nós tivemos uma reportagem a respeito do coach, da função desse profissional, a atuação desse profissional, e nós vamos ver de uma maneira muito clara o quanto que a função do coach ajuda a pessoa a tomar uma decisão. Até porque o coach ele não é um conselheiro, né? O coach ele vai ajudar exatamente a pessoa a decidir e ver, avaliar aquilo que é o melhor, que é realmente o seu sonho, o projeto da sua vida, potencializar aquilo que ele tem, né? E tirar os impedimentos para que ele consiga realmente alcançar aquilo que está proposto e que ele se propõe a fazer. Então o coach trabalha muito com essa questão da decisão. Então tudo no processo do coach parte da decisão do coachee. E eu estou aproveitando e falando isso porque essa é uma dificuldade que normalmente a maioria das pessoas tem, como Jeremias teve. Sim. Jeremias teve, nesse momento, a oportunidade de tomar a decisão de ir para qualquer lugar na terra que ele quisesse ir, não é? E ele teve essa dificuldade. E essa dificuldade também pode ser a sua dificuldade. Então eu quero aproveitar, né, Sim, o gancho certeza, é lógico. E a sequência até mesmo do programa e dizer que na Clínica da Alma nós temos esse profissional, o coach, que trabalha exatamente com uma das direções de ajudar você a tomar as decisões e alcançar aquilo que você decide e estabelece como meta. Então,
eu tenho uma formação em coach, a minha esposa é Master Coach, atendemos na clínica e você pode ligar para a clínica e agendar o seu horário, né? Lembrando para você que o atendimento na clínica para esse tipo de profissional, ele precisa ser agendado, então você pode ligar no telefone que você já conhece da clínica e marcar um atendimento com um coach que vai ajudar você não só a tomar as decisões, mas viver tudo aquilo que você ouviu agora há pouco na entrevista anterior, falando a respeito do profissional e essa função desse profissional no sentido de te ajudar e te orientar. Então, não perca a oportunidade, como Jeremias perdeu, né? Então, por Jeremias não ter tomado a decisão no momento certo, que foi, e no momento que foi oportuno para ele, não é? Porque essa oportunidade foi dada para ele, e o texto diz que, como Jeremias tardou em tomar uma decisão, e aí então decidiu-se, né, que ele ficasse ali junto com o povo, mas você tem a oportunidade hoje de viver o melhor da sua vida, né? Viver aquilo que o Senhor Jesus disse que você poderia viver, que é uma vida abundante. E nós podemos te ajudar nisso, sim, né? Claro, a decisão é sua, o poder de tomar a decisão é sua, mas nós sempre vamos avaliar com você os critérios para essa decisão, que é inclusive o tema do nosso programa de hoje. É verdade. Nós já temos aqui participações, alguns recados de alguns irmãos, e eu quero já colocar aqui ao vivo, né? O nosso querido Tiagão, sempre presente, né, assistindo aqui o programa. Isso é uma benção, viu, Tiago? Alô, pastores Rogério, Rogerinho Guerra e pastor Mariano. Olha que bonito, hein? É esse. E Deus abençoe. Deu moral, tá vendo? Deus abençoe vocês. Eu tenho uma amiga muito prezada que está com depressão, porque o marido saiu de casa. O que eu posso fazer para ajudá-la? Muito obrigado, um abraço. Tiago, na atual conjuntura, no momento que você está vivendo, a melhor coisa que você tem que fazer é indicar a clínica da alma para ela, tá joia? Então, assim, até se ofereça para ir junto, talvez levá-la, né, para ela poder preencher ali aquela ficha de aconselhamento, tá bom? E eu acho que, assim, você está num processo, eu acho que seria interessante você, sabe, não ir além daquilo que hoje você está podendo fazer. Então, seja esse instrumento de ponte, né, ligá-la, apresentá-la, aí alguém poder cuidá-la lá na clínica, tá joia? Então, você já sabe o nosso endereço direitinho, aí convida, leva, vai junto com ela, tá bom? Eu acho que vai ser a melhor coisa para você no atual momento, beleza? Bom dia, profetas de Deus, amém, eu recebo. Peço oração por uma porta de emprego, estou à procura por mais de um ano. É a Tânia aqui de Belo Horizonte. Ok, Tânia, nós vamos estar orando aqui no final do programa, viu? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir essa porta para você. Bom dia, quero pedir oração pelo meu esposo. Ele não é evangélico, DDD 73, não sei exatamente qual é o estado. Ele não é evangélico e não quer nem saber de crentes. Eu não sei mais como orar. Ela escreveu que é de Gandu. Gandu é onde? Que estado que é? Gandu, acho que é 73, não me lembro se é. Bahia, parece que é Bahia. Acho que é Bahia. Joia, está nos assistindo, joia. Ok. Sabe a melhor coisa que você deve fazer? Continuar orando. Eu não sei nem como orar. Sabe sim, não é? Você sabe orar. Colocar a vida dele diante do Senhor e você viver o Evangelho, né? Pegando os princípios que Deus estabeleceu para que você, como uma mulher de Deus, né, vivendo ao lado do seu esposo, então você possa viver o Evangelho ao lado dele, né? E continua orando, sabe? Pedindo que Deus possa tocar no seu coração, sabe? Nós temos um exemplo de uma irmã que trabalha lá no ministério e hoje, inclusive, o seu esposo trabalha conosco no Evangelho. Quantos anos ela orou? Nazaré, 18. Essa é a nossa irmã Nazaré. Hoje o casal trabalha conosco lá no ministério.
ex-ministra na vida de outras pessoas, ela orou por 18 anos. 18 anos. Veja aí o quanto que essa irmã passou, e ele gostava de um ajuntamento, de um pagode, e ela lá orando, né? E não deixou de viver como uma mulher sábia ao lado do seu esposo. Então faça isso, não cesse de orar e viva o Evangelho aí ao lado dele. Rogério, minha avó orou 50 anos pela conversão do meu avô. Uau! E ele hoje está na glória junto com ela. Então, vale a pena. Amém. Não, e ele aqui, você escreve que ele está muito doente, então mais um motivo para você estar ali ao lado dele, aos pés, ali da cama, orando, não é? Mesmo que ele não queira saber do Senhor. Talvez ele tenha N amarguras, talvez por estar acamado, não é? E talvez questione onde é que Deus está. Ele ore para que Deus, proporcione um momento de encontro pessoal dele com o Senhor. Todos nós temos momentos de encontro pessoal. Tem um momento que Deus nos coloca na parede, né, Léo? E aí não tem para onde fugir, sabe? Então faz isso. Ame-o, não é? O mesmo amor desde quando você casou com ele. Ame-o, sirva-o, não é? Entendendo que você está servindo ao Senhor, servindo seu esposo, né? Neste momento que ele tanto precisa, tá bom? E aí, meu guerrão? Nós temos aqui o que melhor corresponde ao que Deus pensa, né? São critérios. Então, o critério nós vamos colocar. O que melhor corresponde ao que Deus pensa. Então, nós vamos a esse critério. Será que eu estou olhando, né, isso, o que Deus pensa daquilo que eu vou fazer? Entendi. E aí, como é que fica aí? O Léo está aí do nosso lado aí. Vamos como é que colocar aí nós para falar aí resolvemos? hoje. Na verdade, estou vivendo um tempo na nossa igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, Congregação da Barra da Tijuca, sou pastor auxiliar, e nós começamos na quarta-feira passada uma campanha chamada Bênção ao invés de Maldição, onde nós temos ensinado as pessoas acerca da bênção, acerca da importância de escolher a bênção. E tem um texto que eu usei na quarta-feira passada falando aos irmãos, que fica em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deus ele diz ao povo, olha, eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e maldição. E aí Deus dá uma consultoria gratuita, ele fala assim, escolhe pois a vida. Então, além de dizer qual é a proposta, ele faz um coaching, ele diz, olha, decida pela vida, escolha a vida. E isso é tão interessante porque escolher é diferente de desejar. E aí como eu sou pentecostal do meio assembleano, geralmente nos cultos as pessoas falam assim, ó, quem quer ser abençoado? E aí a máxima da plateia é todo mundo levantar a mão e dizer amém, eu quero ser abençoado. Só que existe uma diferença grande entre querer e escolher. Né? Por exemplo, eu estou um pouquinho acima do peso, pouca coisa acima do peso, pouquíssima coisa acima do peso. E eu quero emagrecer, eu quero muito emagrecer. Só que as minhas escolhas, elas não me ajudam a isso. Então, eu preciso escolher coisas e o meu médico, a minha nutricionista, eles me dão indicações, só que eu preciso decidir na hora. Quando você vai escolher entre um ovo e um pernil, você escolhe pernil. Pernil. Legal. O pernil inteiro. De preferência. Mas o querer, e aí Paulo ele fala sobre isso, né? Ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal ele se apresenta a mim e eu faço. Então, é preciso que a gente entenda num primeiro momento que querer é diferente de escolher. E Deus está dizendo assim, olha, eu coloco diante de você vida, morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Exato. E aí, essa escolha, ela nos linka ao propósito de Deus. A gente precisa entender que a escolha nos linka ao propósito de Deus. Certeza. Nós, geralmente, fugimos de escolha para nos isentarmos de responsabilidades. Isso é um grande problema. As pessoas que têm dificuldade de escolher, na verdade, elas não querem ser responsáveis pela consequência daquela escolha. Então, é importante que, nesse primeiro momento, a gente entenda que sempre que Deus nos propor alguma coisa, Ele vai nos dar aquela consulta gratuita, como Ele falou lá em Deuteronômio 30, 18. Eu coloco diante de vós vida e morte, bênção e maldição, escolhe, pois, a vida. Sempre nós teremos como saber qual é a vontade de Deus e que decisão a gente tem que tomar. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha só, nós temos aqui já uma série de participações, aliás, são muitos, o telefone não para de tocar aqui. Sou o Marcos, peço oração pela minha vida espiritual, financeira, familiar e sentimental. DDD aqui é 31. Temos outro aqui. A paz, pastores, me chamo Denise, moro em Tabirito.
Há muito tempo, ela colocou que sonha com uma grande cobra me perseguindo e nunca consigo vencê-la. Ano passado estava grávida e sonhei com 2 cachorros grandes e pretos me perseguindo. Pouco tempo depois, perdi o bebê. Quando estou firmando, começam os pesadelos. O que fazer? Preciso de ajuda. Assim, isso aqui, os seus sonhos aqui estão relacionados a espíritos malignos e provavelmente está relacionado à herança familiar. E aí você precisa ser ministrado. Itabirito aqui do ladinho de Belo Horizonte, né? Então eu sugiro que você procure a Clínica da Alma, não é? O nosso endereço está aparecendo aqui na tela, os nossos horários de funcionamento, sempre de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas. Aí seria necessário você vir para poder preencher essa ficha. Não dá para a gente enviar por e-mail, porque você precisa preencher pessoalmente, não é? Então, para a gente poder fazer uma ministração com você. Existem situações aqui que precisam ser resolvidas na sua vida. Enquanto você não resolver isso, você vai continuar sonhando e muito mais do que isso, né? Situações delicadas aí acontecendo, ok? Nós temos aqui a paz do Senhor, queridos. Gostaria de pedir oração pela minha família, pela minha saúde. DDD 38. Mande um abraço aí para minha mãezinha, que amo muito, a Eva Maria. Dona Eva, um abração para a senhora, viu? E fiquem na paz. É a Cristiane, né? DDD 38. Bênção demais. Eu quero mandar um abração também à nossa querida amiga, irmã querida, a Sônia, né? A irmã aí da Selma. É a família aqui do Mariano, aqui, né? Um abração para ela e também para a dona Nazinha, que sempre nos assiste, né, dona Nazinha? Um abração para a senhora, viu? Deus abençoe a sua vida ricamente. Ok, Rogerinho? Eu queria aproveitar o abraço e mandar um abraço para o meu irmão Marcos Vinícius, lá na cidade da Serra, no bairro Porto Canoa, que ele tem nos assistido e mandou uma mensagem falando: olha, tenho acompanhado vocês. Então, meu irmãozão, um abraço, que Deus te abençoe, e toda a congregação da Assembleia de Deus em Porto Canoa, tem mantido fiel aí, que Deus abençoe vocês. Agora, é muito interessante... Mantenha a canoa firme. Mantenha a canoa. Não pode furar a canoa. Não deixa furar, não. Deixa furar, não. Agora, há um determinado momento que ela também tem que sair do porto. Né? Com certeza, né? Mas é muito interessante quando a gente começa a pensar em critérios para tomar uma decisão e começar a avaliar esses critérios daquilo que realmente é mais importante, que é a respeito da vontade de Deus, do propósito de Deus, do que Deus pensa, tanto a respeito de nós, quanto a respeito daquilo que nós queremos fazer. Né? Porque uma coisa é saber o que Deus pensa a respeito daquilo que nós estamos querendo fazer. A outra coisa é o que Deus pensa a respeito de nós fazendo aquilo que queremos. Porque nem sempre aquilo, mesmo que seja algo que Deus quer que seja feito, não é algo que Deus quer que você faça. É para outro fazer. Então, isso muitas vezes é preciso se levar em consideração. Isto é, alinhar o seu plano, o seu propósito com o plano de Deus, o propósito de Deus. Alinhar a sua visão com a visão de Deus. Saber aquilo que Deus pensa a seu respeito e a respeito daquilo que você vai fazer. Isso é extremamente importante. Por quê? Como o Léo acabou de dizer agora há pouco, escolher a vida. E escolher a vida significa escolher a bênção, que significa escolher a obediência. Escolher o plano e o propósito de Deus para você. E essa é uma decisão que você é que tem que tomar. Deus não vai tomar essa decisão para você. Se Deus pudesse ou quisesse tomar essa decisão para nós estaríamos vivendo até hoje no paraíso, porque não era o desejo de Deus que Adão comesse daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa decisão é uma decisão que Deus entrega nas nossas mãos. E todas as decisões, elas têm consequências, não é? Então, ou uma consequência boa, ou uma consequência ruim. Todas as decisões implicam em um preço a se pagar. Sempre tem. Né? Sempre tem. Ou você vai pagar o preço
para ter um bom resultado ou vai pagar um preço por um resultado ruim. Então, olha, o melhor é pagar um preço, ainda que aparentemente seja um preço maior, mas que o resultado seja realmente um resultado que vale a pena. E para isso é preciso estar caminhando na direção daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer, dos princípios de Deus, como a gente já tem falado aqui. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.